Olá, turma. Me chamo professora Gabriela e hoje a nossa aula será sobre sistema respiratório. Vamos iniciar falando qual é a principal função do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório ele tem a função de realizar trocas gasosas, com o objetivo de obter gás oxigênio para o organismo e excretar gás carbônico para fora do organismo. Então, os seres vivos eles precisam de oxigênio para sobreviver. E, em especial, né, o ser humano ele adquire o oxigênio através do sistema respiratório, que nós vamos estudar no dia de hoje, tá? E excreta o gás carbônico. Então, por quê? Né? Então, as células elas precisam de gás oxigênio para realizar a respiração celular, para a obtenção de energia. Todo o nosso corpo necessita disso para poder exercer as funções. Então, é imprescindível que a gente adquira o gás oxigênio através da respiração. E quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório? Então, vamos lá. Iniciando com a cavidade nasal. Então, essa aqui é a região da cavidade nasal. Depois, nós temos a faringe, laringe, traqueia, brônquios, divididos aqui, ó, bronquíolos, e que a gente não consegue ver detalhadamente nessa imagem, mas a gente vê aqui em destaque os alvéolos, importantíssimos, alvéolos pulmonares. Vamos iniciar então com a cavidade nasal. Qual é a função da cavidade nasal? O que ocorre nessa região do sistema respiratório? Então, o ar que entra pelo nariz na inspiração, ou seja, nesse movimento, quando nós colocamos o ar para dentro do nosso sistema respiratório, né? Passa primeiramente pela cavidade nasal. Então, essa é a primeira região do nosso sistema respiratório. Nessa cavidade existem muitos pelos pequenos que filtram o ar e retêm as partículas maiores de poeira. Então, a primeira função, né, da cavidade nasal é filtrar essas pequenas partículas de poeira. Além disso, se, por exemplo, estiver muito frio, ele se aquece ao passar pela cavidade nasal. Se o ar também estiver muito seco, a evaporação da umidade da cavidade nasal umedece o ar. Por que é necessário que isso aconteça? Para facilitar as trocas gasosas quando o ar chegar ao pulmão. Nós vamos chegar a essa região, o pulmão. Tá? Então, na cavidade nasal, o que acontece inicialmente? O filtro de pequenas partículas. Além disso, pode ocorrer a diminuição da temperatura e o aumento da umidade do ar que está entrando. Em algumas regiões muito secas, por exemplo, é importantíssima essa função da cavidade nasal, umedecendo o ar que entra através da nossa via respiratória. As outras partes do nosso sistema respiratório, nós vamos falar um pouquinho agora de faringe e laringe, tá? Então, olhando aqui sempre a imagem do sistema respiratório nessa nossa figura, nós falamos então da cavidade nasal, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho da faringe e laringe, tá bom? Então, da cavidade nasal, o ar vai para a faringe. Esta, um pouco mais abaixo, se comunica com dois outros órgãos. Um deles é o esôfago, que faz parte do sistema digestório e conduz o alimento engolido ao estômago. O outro órgão, a laringe, faz parte do sistema respiratório e conduz o ar inspirado à traqueia. Gente, isso aqui é interessante porque vocês percebem que nós estudamos o sistema digestório. Então, lembra que ao o alimento entrar na boca, é ingerido, ele vai para a faringe. Então, a faringe é um órgão simultâneo por onde passa tanto o ar da respiração quanto o alimento. Mas no alimento, a epiglote fecha a laringe e o alimento vai para o esôfago. Agora nós estamos falando de ar. Então, vamos para o sistema respiratório. Então, da faringe, o ar segue para a laringe, sistema respiratório. E em seguida, ele segue para a traqueia. Percebam que eu coloquei aqui essa tira vermelha para dizer aonde termina, né, aqui a traqueia. Porque em seguida
o ar ele segue para os brônquios. E percebam que os brônquios eles entram nos pulmões. Os pulmões é o órgão responsável realmente pelas trocas gasosas e a gente vai estudar especificamente quem faz isso nos pulmões. Tá? Já adiantando um pouquinho, são os alvéolos pulmonares. Mas até então nós estamos falando da condução do ar. Então aqui, ó, o ar vem, segue pela laringe, traqueia, que é essa estrutura firme, né, de cartilaginosa, e segue para os brônquios. Os brônquios, eles se dividem em dois, tá? Então, ó, da laringe, o ar inspirado vai para a traqueia, um órgão semelhante a um tubo, que se bifurca em dois outros, os brônquios, que entram nos pulmões, tá? Então, essas duas bifurcações da traqueia se chamam brônquios, que entram nos pulmões. Então, dos brônquios, o ar segue para os bronquíolos, né? Se ramificam em bronquíolos, tá? Então, cada brônquio e os bronquíolos dele, derivados, compõem uma estrutura altamente ramificada. Os bronquíolos conduzem o ar para minúsculas estruturas, os alvéolos pulmonares. Então, gente, brônquios, certo? E em cada pulmão, esses brônquios eles vão se ramificar em diversos bronquíolos. Na ponta desses bronquíolos existem os alvéolos pulmonares. São estruturas minúsculas, ocas, altamente ramificadas e com vários vasos sanguíneos no entorno, e é onde será responsável e ocorrerá as trocas gasosas. Então, aqui em destaque os alvéolos pulmonares, tá? São compostos também pelo saco alveolar. Então, assim, vocês percebem que aqui são os alvéolos, eles se encontram aqui nas pontinhas dos bronquíolos. Então, os alvéolos pulmonares, eles, por fora, né, eles são altamente ramificados, né, por vasos. E esses vasos, eles são importantes porque eles trazem o ar rico em gás carbônico. Nos alvéolos, então, esse ar rico em oxigênio passa para a artéria, que está rica em gás carbônico e pobre em oxigênio, e as veias, então, as veias pulmonares conduzem esse ar rico em oxigênio para o coração e de lá para todo o corpo, tá bom? Nós vamos falar isso mais detalhadamente no próximo slide. Então, as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares. Gente, isso aqui é uma das partes mais importantes do sistema respiratório. Então, vamos aqui ler um pouquinho para que a gente possa ver a fundo como isso funciona. Os alvéolos têm um interior oco. Eles são minúsculos saquinhos dentro dos quais chega o ar inspirados na respiração pulmonar. Então, inspirados é qual movimento? Esse, ó. Quando entra o ar, né, dentro do nosso sistema respiratório. Os alvéolos estão rodeados por capilares sanguíneos, estruturas semelhantes a pequenos canais muito estreitos e paredes finíssimas. Por dentro desses capilares sanguíneos circula o sangue que realiza as trocas gasosas com o ar inspirado presente no interior dos alvéolos. O sangue que chega pelos capilares até o redor dos alvéolos contém gás carbônico em concentração mais alta do que o ar inspirado. E contém gás oxigênio em concentração mais baixa do que o ar inspirado. Por causa dessas diferenças de concentração, o gás carbônico sofre difusão do sangue para o ar e o gás do oxigênio sofre difusão do ar para o sangue. Vamos explicar isso melhor, tá? Então, gente, quando a gente inspira e o ar passa pela cavidade nasal, depois faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e chega no pulmão, esse ar está rico em oxigênio. Então, quando ele chega aqui nos alvéolos, esses vasozinhos aqui, primeiro vai chegar muito sangue, só que o sangue está cheio em gás carbônico, mas as células elas precisam de oxigênio. Então, esses vasos eles vão levar o sangue até as células. Então, o que acontece nos alvéolos? Esse ar que a gente inspirou vai passar dos alvéolos para as veias, que vão ficar ricas em oxigênio e vão levar esse oxigênio para as células. Tá bom? A gente vai estudar esse processo de circulação, o sangue que chega, o sangue que sai, mais detalhadamente quando nós formos estudar o sistema circulatório. Mas, por enquanto, é importante que vocês saibam que nos alvéolos pulmonares, o sangue que chega rico em gás carbônico, ele vai ser enriquecido
de oxigênio, porque nós inspiramos, né, o oxigênio. Aí esses vasinhos que são ricos em gás carbônico vão deixar nos alvéolos o gás carbônico e vão receber oxigênio. Então, esses vasos eles vão levar para as células oxigênio. E aí as células vão poder produzir energia e fazer a respiração celular. Então, percebam como são importantes os alvéolos pulmonares. E aí, quando os alvéolos ficam ricos em gás carbônico, o que é que acontece? A expiração. Então, a gente joga para fora o gás carbônico através da nossa expiração. Então, a gente inspira oxigênio, que vai chegar até os alvéolos e levar para as células, através dos vasos, esse gás rico, esse sangue rico em oxigênio. E a gente vai inspirar o gás carbônico, que foi deixado por essas células também aqui, o gás carbônico, resultado das reações que acontecem nas células através da respiração celular. Foram deixadas aqui nos alvéolos e a gente inspira gás carbônico, tá bom? Além disso, nós fazemos esse movimento que eu tenho mostrado para vocês, a inspiração e expiração. E como é a inspiração? É isso, ó. E a expiração? Percebam que quando eu faço a inspiração, a gente aumenta o tamanho do nosso peito, que a gente chama caixa torácica, tá? Então, vamos observar aqui que nós vamos falar um pouquinho desse movimento, inspirar e expirar. Mas esse movimento ele está relacionado à nossa caixa torácica, que é essa região aqui das costelas e do pulmão, tá bom? E também tem outra região, o músculo, que é o diafragma, que nós vamos falar lá na frente. Então, a caixa torácica, né, que são as costelas, o pulmão, ela aumenta quando a gente inspira, assim, ó. E diminui quando a gente expira, assim, ó. Inspira, inspira, expira. Né? Então, aumenta de volume quando a gente inspira, diminui de volume quando a gente expira. E o que é que acontece? Né? Então, a nossa caixa torácica, a cavidade torácica, ela é composta pelos pulmões e as costelas, né? Como a gente verifica aqui. Participam desse movimento dois músculos, o diafragma e os músculos intercostais. Quando nós inspiramos e a caixa torácica aumenta, os músculos diafragma, que é esse músculo que separa essa região da caixa torácica e do abdômen, né, do nosso sistema digestório, ele separa, né? Então, quando a gente inspira e a caixa torácica aumenta, contrai-se o diafragma e os músculos intercostais, que são músculos que ficam aqui entre as costelas. Quando a gente expira e relaxa, né, os músculos, tanto intercostais quanto diafragma, relaxam também. E o que acontece com o ar? Quando a gente inspira, o ar entra no nosso sistema respiratório e preenche toda essa região do nosso pulmão. E é aqui onde acontece também, lá nos alvéolos pulmonares que nós falamos, as trocas gasosas, né? O ar rico em oxigênio que a gente inspira nesse movimento vai para os nossos, para as veias e ele conduz, né, esses vasos ricos em oxigênio, o oxigênio para as células. Quando a gente expira, exala, relaxa os músculos intercostais, o diafragma e o ar ele sai do nosso corpo, então através do nosso sistema respiratório. Então esse ar que sai do nosso corpo, que é excretado, né, exalado, ele é rico em gás carbônico. Por quê? Porque lá nos alvéolos pulmonares, os vasos sanguíneos ricos em gás carbônico deixaram esse gás carbônico nos alvéolos pulmonares e os alvéolos pulmonares transferiram, através da nossa expiração, dessa exalação, o ar para fora do nosso corpo, tá bom? Então, por hoje é só, turma. Hoje nós falamos sobre o sistema respiratório e entendemos, né, a importância desse sistema, principalmente nas trocas gasosas e na distribuição do gás oxigênio para as nossas células e retirada e exalação do gás carbônico para fora do nosso corpo, tá bom?
Muito obrigada pela atenção e por hoje é só.